Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao grupo Vida Plena de Comunicação, podcast Vida Plena, junto com o podcast Energia, Carlos Silva falando. Hoje, vamos aqui ter uma conversa, um bate-papo com certeza um dos melhores, né, candidatos que nós podemos ter aí para a vereança aqui no município do Rio de Janeiro, né? Mas nós vamos conversar sobre todos os assuntos possíveis nesse curto espaço de tempo. Hoje, especialmente aqui ao meu lado, bispo, advogado, doutor Eduardo Cândido, que vai estar nos ajudando aqui a conversar com ele, Vinícius Cordeiro, que já vai ser apresentado. É um prazer, é uma alegria imensa estar participando desse podcast, que realmente tem feito a diferença, né? Zona Oeste, Zona Norte, o mundo inteiro através da rede social, a rede de computadores, e podem ter certeza que vai sair aqui muitos assuntos de qualidade, de conteúdo. Vão ser temas importantíssimos que são afeitos a todos nós, cidadãos, não só do Rio de Janeiro, mas cidadãos também de todos os municípios do Brasil. Então sejam muito bem-vindos, é uma honra poder participar aqui junto com o Carlos Silva, junto com o nosso futuro vereador Vinícius Cordeiro, né? E certamente será um bate-papo muito agradável. Tá certo. E agora, né, vamos conversar aqui, como nós estamos falando, né, com ele, como eu falei, já apresentei aqui, na minha opinião, acho que também na opinião do bispo, um dos melhores aí candidatos que nós podemos ter aí a vereador pelo nosso município, né? Vai falar das suas causas, vai falar dos seus feitos até hoje na sua carreira, e nós estamos aqui para agradecer primeiramente a sua presença, Vinícius Cordeiro. Obrigado, Carlos Silva, nosso mundialmente conhecido JC, nosso doutor bispo Eduardo Cândido. Um grande abraço a todo o grupo Vida Plena, a todos os funcionários e também espectadores, todos que acompanham esse trabalho. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e parabéns pela manutenção desse espaço de diálogo democrático que vocês mantêm. Sem dúvida, é importante para todos a gente participe e, se Deus quiser, acrescentar um pouco ao conhecimento de todos, falar um pouco da vida da gente também e fazer com que esse papo seja produtivo. Tá certo. Bispo, Vinícius, nós temos algumas perguntas aí de ouvintes e que estão... Nós vamos perguntar a você. A primeira pergunta básica: por que ser vereador pelo município do Rio de Janeiro? Inicialmente, eu queria dizer que a eleição municipal é mais importante, talvez, para o dia a dia das pessoas. Porque a eleição municipal, e não a eleição para presidente da República, né, onde você mexe com a economia, com as relações exteriores de um país, é porque ela afeta muito no dia a dia da vida da gente. Então, quando você está falando de eleição de vereador e prefeito, você está falando da educação fundamental, da educação básica, você está falando da rede de saúde, do atendimento básico de saúde, de baixa e de média complexidade. Você está falando também da iluminação pública, da infraestrutura, da mobilidade urbana, entre outros assuntos. Então, só pela exponência desses temas, já é o suficiente para que a gente ache ela muito importante. Mas então, o viver na cidade, o viver em comunidade, ele te afeta mais rápido que viver no país, né? O poeta português Fernando Pessoa sempre dizia que a minha pátria é minha aldeia. Então, embora nós vivamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, você mora em Santíssimo, você vive em Santíssimo, você vive na Zona Oeste, você vive em Piedade, em Pilar de Cascadura, você basicamente mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, ser vereador, para mim, é um desafio porque você está cuidando da vida das pessoas. Então, seja um líder religioso, um líder comunitário, um líder político, a gente tem que entender que não se trata da vida da gente, mas se trata da vida das pessoas. Então, isso é uma coisa que requer experiência administrativa. Eu vou conversar com vocês que eu julgo tê-la. Segundo, sensibilidade e empatia pelo próximo, porque nós não estamos falando da vida da gente, estamos falando da vida das pessoas, da comunidade onde você vive. E terceiro, também o político tem que ter habilidade, né? A gente vê que em era de extremismos é muito importante a gente ter na Câmara Municipal, ter na Prefeitura, ter nas assembleias, nos parlamentos do mundo inteiro, pessoas que sejam capazes de unificar,
de apaziguar, de unir, de harmonizar diferentes grupos sociais. Acho que nós estamos falando em termos de extremos, a gente tem que ter gente que consiga ter habilidade política. Então, eu entendo que ser vereador, nesse caso, até porque adoro falar do Rio de Janeiro, né, a nossa cidade, mas é a segunda maior cidade do país, uma das 3 maiores da América Latina, com uma população de quase 7 milhões de habitantes, que é maior do que alguns países da América Central. Então não é pouca coisa, não. Ser vereador do Rio de Janeiro significa um desafio, mas também uma alegria da gente poder melhorar e dar nossa contribuição para melhorar a cidade onde a gente vive. Vinícius, falando de Vinícius Cordeiro, gente, são mais de 35 anos de vida pública por baixo, a serviço não só do município, mas como do Estado. O Vinícius está com 61 anos, o Vinícius casado com a Bruna Franco, a qual eu mando aqui um afetuoso abraço. O Vinícius, que já foi secretário em defesa dos animais, ele vai falar um pouco sobre isso, por 2 vezes. No ano de 2016, 15, 16 e do ano de 21 a 23, né? Mais de 4 anos trabalhando, protegendo os animais com projetos inovadores, reconhecidos até hoje. O Vinícius, que já foi procurador do município de Japeri, já foi procurador de engenheiro Paulo de Frontin, né? Ele já trabalhou como secretário na área dos idosos de Niterói, quer dizer, é uma gama muito ampla, além de ser, né, e aí eu me identifico mais com ele, advogado eleitoral, graduado na UFRJ e pós-graduado na área eleitoral. Então vejam que essa expertise, ela é muito grande e pode ser muito bem aproveitada. Eu costumo brincar que eu vejo o Vinícius ali comandando a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Vereadores, né? Para quem não sabe, é a comissão que vai lidar de aprovar ou não, embarrear ou não determinados projetos que venham ao encontro ou de encontro à Constituição da República. Vinícius, falando nesse aspecto da expertise do conhecimento em si, depois não vamos falar de política, vamos falar da vida como um todo no geral. Como é que tem sido essa tua experiência, essa tua vivência, esses anos todos aí no executivo, no legislativo, trabalhando em várias frentes, servindo a população do Rio de Janeiro? Olha, eu queria dizer antes de mais nada que se trata de um posto no legislativo que eu quero ocupar. Então, o fato da gente ter uma experiência administrativa ou uma qualificação profissional não significa, antes de mais nada, ser melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém porque eu tenho essa experiência. A experiência é muito mais requerida quando a gente está no poder executivo. Porque a gente viu o desastre que é você colocar pessoas no poder executivo sem qualificação, né, adequada, sem experiência, para ocupar certas posições que exigem, né, essa qualificação das pessoas. Agora, o poder legislativo, no meu entender, o fato de eu ter estado do outro lado do balcão, conhecer bastante as ciências jurídicas, sobretudo o direito público, como eu conheço, claro que é um grande, vamos dizer assim, um grande argumento para que eu possa ganhar o voto das pessoas. Mas eu entendo que o jogo da política ele exige mais. Ele exige experiência política, ele exige sensatez, ele exige sensibilidade. São outros requisitos, né, que fazem. Agora, quanto à questão da legislação, uma das coisas que os vereadores fazem é legislar. E a Câmara não tem legislado bem. A produção legislativa das câmaras municipais é muito pobre. Ela é muito baixa e pobre. Ou seja, legisla-se pouco e quando se legisla, legisla-se mal. Então, são projetos que no dia a dia não têm aplicabilidade, não levam em conta a realidade da cidade, ou seja, há coisas que você proíbe de se fazer que a gente sabe que não tem nem fiscalização para isso. São coisas que exigem que o município tenha uma estrutura que nem na Suécia existe. Então, a gente tem que aliar na produção legislativa uma certa dose de realidade para que a gente não fique fazendo, por exemplo, a gente sai aqui um pouco do etéreo e vamos para o concreto. JC, você imagina que no finalzinho da pandemia teve um vereador que aprovou um projeto de lei e foi aprovado. Pior, o prefeito não vetou, que dava a todos os protetores não sei quantos quilos de ração de graça. É bonito, é correto,
mas não é constitucional nem legal. Primeiro porque você está ferindo a competência do Poder Executivo, está causando despesa, né? Está produzindo despesa, e era inexequível, um projeto inexequível. Você imagina você dar ração para todos os gatos e cachorros abandonados da cidade. Deveria ser o ideal, mas não é o que ocorre na realidade. Então a gente tem que entender que produção legislativa é algo que a gente tem que ter muito conhecimento e não sair prometendo coisas que as pessoas sabem que não são execuíveis. Há um outro caso também que eu gosto muito de falar, que são aqueles projetos que não são da competência do poder público municipal. Tem gente aí falando sobre segurança, está fora da esfera, né? Tem gente que também pensa que é prefeito, que pode prometer qualquer coisa, que não está na competência da Câmara, mas é competência do Poder Executivo. Então essas coisas precisam ser colocadas para a população, a gente tem um papel didático a fazer com a população, para que ela não entre na conversa dessa gente e ache tudo ótimo. Qualquer proposta que é feita é ótima, porque são propostas que ninguém vai conseguir executar e fazer, porque o cara não vai ser prefeito e nem é competência, às vezes, do município. Isso é importante falar. E é importante, Vinícius, porque no início aqui da nossa conversa, eu coloquei a minha opinião aqui, né, de que, por exemplo, você é um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores candidatos para que está aí disputando. Por quê? Porque, como esse exemplo que você acabou de dar, né, de leis que são aprovadas ou que são propostas que não têm a eficácia, né? Eu não preciso citar aqui a cidade, né? Mas eu fiquei sabendo de uma cidade há poucos anos aí, que ela tinha pouco mais de 500, 600 mil habitantes, e num único ano tinha sido concedido mais de 4 mil moções de aplauso. É muita moção para coisa que não... Para o município em si... Moção, nome de rua, homenagem. A gente acha que faz parte também do trabalho legislativo, ok, você reconhecer pessoas pelo valor delas, mas não é para isso que os vereadores são eleitos. É evidente que não é isso que a população espera. Porque você vê, 4 mil moções, né? Em um ano, para uma cidade de 500 mil habitantes. Imagina o Rio de Janeiro que tem 7 milhões. Nós vamos fazer 50, 100 moções por dia. Não tem eficácia, não muda sim, talvez. E você vulgariza, porque o objetivo da distinção é ser algo que não é normal. E por isso tem que ser distinguido, excepcionalizado. Quando você dá para todo mundo, quando você não tem um limite para isso, você vulgariza a honraria e isso não é legal. Eu acho que é uma coisa que poderia ser pensada, né? Tipo, vamos botar aqui no Rio de Janeiro também tem, né? Mas vamos colocar um limite, nem que seja mensal, semestral, vamos colocar um limite disso, porque senão, eu acho que aqui no nosso município não tem essa questão de ter um limite. Eu acho que não tem. Tem limite. Tem limite para concessão da medalha Pederneixa, que é a maior honraria do Rio de Janeiro. Tem a medalha Chiquinha Gonzaga. Tem aquela medalha do protetor do terceiro milênio, que eu também recebi, né, quando eu era secretário. Há os títulos de cidadania honorária, então o Rio de Janeiro e outras câmaras já limitaram essas honrarias. E aí a questão da justiça, né? Eu estou vendo aqui, eu fiz questão de anotar, JC e queridos telespectadores, ele recebeu o título de cidadania honorária em várias cidades do Rio de Janeiro. Eu estou contando aqui. Mais de 20. Bom de Jesus, mais de 20 cidades. Campo dos Goitacazes, Macaé, Guaba Grande, Saquaré, Maricá. Olha, eu tenho um monte aqui, como o Vinícius está falando, mais de 20. Então é mais de 25% da cidade do estado. Mais, 92 municípios. Então... Eu sou advogado há 38 anos, né? Eu atuei basicamente em quase todos os municípios do estado, né? Mas eu sempre quis trabalhar no Rio de Janeiro, na minha cidade. Eu já fui procurador geral da Câmara de Japeri na primeira legislatura, já fui procurador-geral, você falou, né, em Paulo de Fronten, gostei muito de trabalhar lá. Já trabalhei na Câmara de Guaba, já fui subsecretário em Niterói com o prefeito Jorge Roberto Silveira, que foi uma pessoa que eu acho que foi um dos melhores prefeitos que esse estado teve. Uma pena que não foi governador,
mas eu sempre quis trabalhar no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, não sei se eu posso contar essa história, mas foi com o prefeito Conde. Eu trabalhei Luiz em Paulo- 1999, Conde, 2000, Fernandes. com o ex-prefeito Conde, de saudosa memória, né? Um prefeito que deixou um grande trabalho como secretário de obras e como prefeito da cidade, sobretudo na área da intervenção urbanística, projeto Favela Bairro, né? E outros projetos nos quais ele ficou bastante conhecido. E depois demorei quase 15 anos para voltar a trabalhar aqui na cidade. E voltei em 2015. O Bispo Eduardo falou que eu fui secretário em 2016, mas em 2015, Bispo, eu já era subsecretário municipal de proteção animal aqui na cidade. Então eu fiquei na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais quase 5 anos, né? Mas a minha experiência na proteção animal não se restringiu apenas ao cargo. Eu também escrevi, junto com a minha esposa, a Bruna Franco, que é ativista da causa animal. A gente fez programas de rádio, a gente escreveu colunas em alguns jornais, ou seja, a gente nunca deixou de levar à frente essa causa, que o Rio de Janeiro foi pioneiro, foi a primeira cidade, não foi a primeira cidade do Brasil, mas foi a primeira capital a organizar, isso ainda no governo do prefeito César Maia, em 2001, a primeira Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais, que acabou em 2016, infelizmente foi desativada pelo Crivella, que transformou ela numa subsecretaria, e foi reorganizada agora como Secretaria Municipal do quadro ordinário de secretarias municipais, como Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, agora já no atual governo do prefeito Eduardo Paes. E o que você pode destacar para a gente, Vinícius, como conquistas, como situações em que houve um avanço efetivo no município do Rio de Janeiro com relação à proteção dos animais dentro da sua competência como secretário? Legal, muito boa a tua pergunta, porque muita gente assim diz o governo não faz nada, o que não é verdade. Agora, o governo não faz tudo o que deveria, o que também é verdade. Então vamos lá, a primeira demanda é enorme de abandono, de população sem controle populacional. O programa mais importante, que é o programa mais antigo do Brasil, é o programa Bicho Rio, que é o programa de controle populacional de animais domésticos. Esse programa Bicho Rio, na minha primeira passagem, eu bati o recorde nacional, que foi 46 mil castrações em apenas um ano, no ano de 2016. A gente tinha castrado 39 mil em 2015, passamos a 46 mil. Quando eu volto, em 2021, a secretaria tinha castrado apenas 27 mil em 2020. E a gente demorou 1 ano e meio, quase 2, para recuperar 43 mil castrações do ano. Legal agora que tem um candidato, um sujeito que me sucedeu, falou, eu fiz 43 mil, aumentei. Quem aumentou fomos nós. Ele apenas manteve o que eu tinha alcançado em julho de 2023, ele ficou apenas 7 meses, então ele não aumentou nada. Mas o que eu lamento, porque se eu continuasse lá, eu aumentaria, né? Mas a gente aumentou efetivamente o número de esterilizações que o programa fazia. O governo do estado tem o programa RJPET, que começou isso nos 2 últimos anos do governo anterior do Cláudio Castro, que está conseguindo castrar 100 mil ao ano. Então, dizer que é o maior programa, né, 100 mil ao ano, mas do estado. Sim. Né, mas disse o maior programa municipal do Brasil, da América Latina, é o do Rio de Janeiro. É o nosso programa. E nós conseguimos, fora isso, aumentar o número de atendimentos clínicos gratuitos. A gente tem 10 postos na cidade. Só encontrei 7 abertos, a gente aumentou para 10 postos. Adquirimos um castramóvel também, por emenda parlamentar para a Secretaria Municipal. Nós implantamos uma equipe de fiscalização que trata da efetivação do combate aos maus tratos e tráfico. Fizemos várias operações, prisões junto com o CEPAM, junto com a DPMA, junto com a Polícia Federal, combatendo o tráfico aqui na cidade do Rio de Janeiro de animais, inclusive silvestres, que infelizmente acontece, né? Nós também vistoriamos diversas denúncias de maus tratos, necessariamente algumas requeriam apenas orientação, algumas requeriam uma intervenção de forma amigável, também em condomínios,
Nós criamos o programa de animais comunitários em 2016, reativamos o programa em 2021 e criamos também um programa de educação animal na rede pública municipal, que já era previsto na lei, mas não era efetivamente feito. Até o momento que eu saí da secretaria, a gente já tinha mais de 10 mil crianças alcançadas pelo programa, nós elaboramos cartilhas, e fora uma vasta rede de propaganda do tema. A gente conseguiu o metrô, a gente conseguiu o West Shopping, a gente conseguiu Parque Shopping lá de Campo Grande, a gente conseguiu o VLT, a gente conseguiu o metrô como parceiros, a Eletromídia, e todos divulgando as ações, né, de adoção, campanhas de adoção que são feitas, que foram feitas. A gente tem um abrigo público também, com 900 animais, que estava muito quebrado, estava muito deteriorado. A gente conseguiu fazer uma série de intervenções no abrigo público. Ou seja, não é uma política pequena, é uma política que tem uma interface grande, né, inclusive com a área ambiental, mas é uma política que ela realiza muita coisa. Então, quem quer dizer que a gente não faz nada, é muita má vontade ou é desconhecimento. Talvez seja. A Prefeitura do Rio, olha, quero só dizer que não é só na minha secretaria, mas a Prefeitura do Rio também tem a Clínica da Mangueira, que chama-se de hospital, né, que faz castração, que atende animais, atendimento básico e de média complexidade, lá na Mangueira, e tem ainda o Centro de Controle de Zoonoses, que também atende animais que têm necessidade de fazer intervenção ortopédica e outras moléstias. Ou seja, a Prefeitura do Rio tem 12 unidades de atendimento e já faz um programa. Precisa mais? Precisa. A nossa secretaria precisava de um orçamento de 25 milhões para expandir. A gente ainda não tem imposto na Grande Tijuca, a gente ainda não tem imposto na área da Taquara. Eu reabri Praça Seca, mas é uma grande região de Jacarepaguá que não é atendida. Nós tá saindo o hospital em novembro agora, viu, JC? Você que gosta dali, o hospital de Irajá vai ter ortopedia, vai ter dermato, vai ter oncologia, de graça em 24 horas. Legal. O Rio está precisando. Muito. É o primeiro de uma série de 3 que a gente entende que é necessário agora a gente avançar no programa de saúde animal, que é um pouquinho diferente do controle populacional e do atendimento básico. Só uma coisa aqui importante, né? A gente tem que dar testemunho das coisas, né? Do que a gente ouve nas ruas, né? E é interessante que uma vez, né, certa ocasião, nós estávamos falando lá da sua candidatura, né? E eu vou me falar o nome dessa pessoa, porque seu Jorge Pessoa, ele falou assim comigo na estação de Piedade. Ele falou assim: eu vou aderir a essa campanha, porque quem cuida do meu animal, que ele tem lá um cachorrinho lá, ele falou: quem cuida da saúde do meu animal, cuida do meu bem-estar. Quem cuida do meu animal, cuida do meu bem-estar também. Para você ver como é que as pessoas dão valor a isso. Muito. Né? Muito. Mas a perspectiva, inclusive, o questionamento que é feito, vocês estão gastando dinheiro com animal, quando tem que gastar com gente, queria aproveitar para explicar que as doenças, as zoonoses, como a esporotricose, por exemplo, felina, a própria raiva canina, que é mais conhecida, elas afetam a saúde humana. Então, quando a gente está tratando de fazer controle populacional e de combater a esporotricose, combater a leishmaniose, combater uma série de outras zoonoses, a gente também está cuidando do ser humano. Sem né? dúvida. Eu quero dizer, por exemplo, que na política de proteção aos equinos, que é outra coisa que eu não abordei, que a gente também conseguiu avançar, ela pode afetar o trânsito, ela afeta uma série de coisas no viver em cidade. E o Rio tem um problema, Bispo Eduardo. O Rio é uma cidade com mais de 30 unidades de conservação. Então tem jacaré, tem mico, tem proliferação de animal doméstico pra caramba, tem floresta, Sim. tem a reserva do Grajaú. Eu tô falando aqui, tem a Pedra Branca, tem a floresta, tem o Parque Nacional da Tijuca. Isso. Ou seja, é uma cidade extremamente complexa. Tem lagoa. Então, nós temos uma fauna silvestre, lacunar, e temos ainda uma população gigantesca de animais domésticos. Então, ou seja, há muito trabalho a fazer, né? Qual
Qual a torcida você acha a torcida mais resiliente do futebol? Você que é um São Paulino de carteira e não é o São Paulo. A torcida mais resiliente para você quem é? Olha, como todo mundo diz aí que é a segunda torcida, segundo time de muita gente, né? Eu acho que é o América Futebol Clube. Bom, tudo bem, tem coisas que só acontecem ao meu Botafogo. Sim. Né? A gente sofre pra caramba. Mas a gente há de convir que eu acho que a fidelidade do americano consegue ser maior, né? E nós estamos diante de alguém que foi presidente de 2011 a 2013 do América. E além de ser membro do Conselho Deliberativo atualmente do clube. Tem uma história. Americano mesmo, Vinícius? Como é que é essa história aí? Eu fui criado na Tijuca, em Campos Sales, né? Sim. E desde jovem vendo lá o América, que estava passando por momentos muito melhores do que agora, né? O América ficou 18 anos na primeira divisão do futebol brasileiro. Muita gente não sabe, né? E a gente até 2007, a gente já fez final de turno no Campeonato Carioca, tivemos bons anos, mas infelizmente o clube entrou num processo de decadência, a gente fez o que pôde para evitar. Inclusive eu ocupei a presidência do clube durante 3 anos, eu trabalhei com esporte, minha família vem de esporte, meu pai foi atleta, até do Botafogo, do Bispo Eduardo Cândido. Meu pai jogou no Botafogo no início dos anos 60. O meu tio foi técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, o Célio Cordeiro. Então a gente tem uma pegada de esporte na família. Então eu fico muito triste em ver a dificuldade que os clubes de menor investimento, como o Olaria, como o América, o Bangu, o Campo Grande, que também tenta se levantar, até porque o futebol profissional já está muito caro. Então a gente precisa, em primeiro lugar, de ter uma política pública para manter as praças esportivas, né, para manter espaços recreativos, sociais e culturais que são representados pelos clubes, né? Porque apesar de que tem as academias hoje em condomínios, isso está muito difícil, mas a gente precisa de pensar que os clubes são importantes, até como patrimônio efetivo. Claro. O América pode não ser um clube que ganha, a gente mais perto que ganha ultimamente, mas faz parte do patrimônio efetivo da cidade. Tem muita gente que torce para o América, que está torcendo para o América voltar a ter bons tempos, e eu particularmente apoiei a atual diretoria, espero que eles façam um plano de saneamento financeiro. Não adianta a gente achar que vai fazer futebol rápido, vai começar a ganhar, mas é necessário que os clubes tenham gestão profissional, né, que sejam saneados para que a gente possa ter novamente. Para o Rio de Janeiro é importante. O Rio de Janeiro chegou a ter 6 clubes, né, você gosta de futebol, na primeira divisão. O América e o Bangu faziam parte da primeira divisão do futebol brasileiro. Quando o futebol profissional traz gente para o Rio de Janeiro, a gente está mexendo na economia. Você vê quanta gente vem ver jogos do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, que vem de outras cidades. Isso aconteceu lá no Engenhão, né? Que ficam em hotéis, que ficam hospedados no Rio de Janeiro, movimenta a economia na cidade. Então é muito importante. Acho que o Rio de Janeiro voltar a ter o América e o Bangu numa posição de destaque do futebol brasileiro, pelo menos nas 4 primeiras divisões, para que a gente possa ter essa possibilidade, né, de voltar a ter, de ser vanguarda. O Rio de Janeiro voltou a ser vanguarda. Você veja que os maiores títulos de Libertadores são de clubes cariocas. Os clubes cariocas estão muito bem nas competições continentais e nacionais. Isso é muito bom para o Rio de Janeiro, né? Eu sempre torço. Eu torci muito para o Botafogo ano passado. Meu Deus, aquilo ali foi trágico. Mas eu torço até esse ano, quem sabe? Esse ano não vai ter pipocada, né? Não vai ter pipocada. Pois é. Mas eu torço muito para que o Rio de Janeiro acerte, né? Que a gente volte a ter os clubes menores, né? Eu vejo o Olaria também fazendo um grande investimento, um grande esforço, né? Para que a gente mantenha esses espaços. Foi triste ver o Everest acabar, foi triste ver a especulação imobiliária quase levou o Tijuca Tênis Clube, foi para cima do América. Graças a Deus a gente conseguiu combater isso, e é isso. Eu, como ex-dirigente esportivo, fico feliz também de dizer a vocês que eu tenho essa preocupação. Política pública de esporte não é só projeto de futebol que começa e acaba, mas é da gente também pensar na defesa dos equipamentos esportivos que a cidade tem, sobretudo na Zona Norte e na Zona Oeste, porque dos campinhos dos bairros é que saíam os grandes jogadores de futebol.
né? Aí tem o Municipal de Paquetá, o campo do Anchieta, Eita, o campo do esse Nacional é de carioca Guadalupe, mesmo, Isso é que, né, carioca que onde mesmo. saiu já muita gente boa, no campo do Guanabara, em Santa Cruz, já saiu muita gente boa de bola. É, legal. Agora, ele também, a vida pública também na política é muito grande, né? Lembra do PT do B? Sim, do seu, que ainda hoje já é outro nome, né? É outro nome? Mas era o... E o 70, Avante? o Avante. Como é que foi essa sua trajetória política aí, Vinícius, para o povo Olha, conhecer? eu comecei no PTB, eu, na verdade, tinha uma identificação muito grande com o brizolismo nos anos, dos anos 80, mas fui para o PTB, cheguei a ser o presidente nacional da Juventude, eu era, na época, líder estudantil, fui presidente do CACO, diretor da UNE, e quando, em 1990, veio a proposta da gente organizar o PTB, que era o Partido Trabalhista do Brasil, a gente organizou e eu fiquei no partido 34 anos. Eu não gostaria muito de me delongar e dizer porque eu saí, mas apenas eu quero dizer que tudo na vida tem prazo de validade, é uma etapa que a gente vivencia. Eu cheguei a ser dirigente nacional, presidente mais de 30 anos do partido aqui no estado. Acho que eu colhi bons resultados, todo mundo sabe a minha capacidade que é de organizar e transformar um projeto político num projeto político vitorioso. Mas agora eu estou no Cidadania, estou muito feliz. Quero mandar um abraço para o nosso presidente Conte Bittencourt e dizer que eu estou muito bem acomodado onde eu estou, sempre brigando. Eu acho que os partidos políticos têm que ser fortalecidos, eles têm que ser democratizados, porque são muito pouco democráticos internamente, eu digo a maioria, né? Concordo. E eles têm que apresentar programas mais nítidos e claros para a população. Eles não devem ser apenas resultado de uma liderança forte ou carismática, mas eles têm que ter programas, né? É isso que eu defendo. Maravilha. Mandando... Ele falou que mandou um abraço aí pro presidente, né, do Cidadania. Pra gente... Não posso esquecer aqui, né? Falamos do América, né? Uma torcedora ilustre, conhecida muito aí no jornalismo aí de principais rádios do Rio de Janeiro, né? Torcendo pro América, Ermelinda Rita. Não sei se você conhece. Claro, Ermelinda Rita Ermelinda, já me entrevistou várias vezes, né? Uma querida gosto jornalista. muito dela. Aliás, o América ainda tem torcedores famosos, Antônio Carlos, Ermelinda Rita, Alex Escobar, que ainda mantém. Alguns já faleceram, já partiram, mas esses três, para nós, são muito preciosos. Um abraço, tá, Ermelinda? Saudade de você. Eu quero dar aqui para fechar, a gente está partindo para o fechamento, o meu testemunho do prazer, da satisfação, da alegria de poder trabalhar com o Vinícius, uma pessoa que, quando você senta para conversar, você aprende, não só pela sua vivência, mas como o seu conhecimento, a sua intelectualidade, muito poderosa. Hoje nós conversamos sobre conflitos no Oriente Médio, conversamos sobre correntes políticas e ideológicas daquela região, né? Tem também o blog dele. Daqui a pouco ele vai mostrar, vai dizer para vocês onde é que vocês podem conhecer melhor o Vinícius Cordeiro. Mas eu quero testemunhar aqui a idoneidade, né, um homem de palavra e que eu tenho aprendido a conhecer, a admirar, né, e certamente, aqui uma pessoa que vive política há muitos anos, também já foi candidato em outras eleições, e nós, modéstia à parte, conhecemos um pouco aí da história, né, e da vida de muitas pessoas no meio público, né? E se você for escarafuchar e tentar achar alguma coisa que desabone a figura do Vinícius, você não encontra. Mesmo com 35, 40 anos de vida pública, você não encontra isso, não é comum, isso é raro, né? Até, não digo raro por achar todos os políticos corruptos, não. É porque esse meio é tão concorrido, é tão desleal, que até se inventa muita coisa para destruir imagem de pessoas. Mas nem isso foram capazes de fazer com Vinícius, visto a sua história, visto a herança que ele herdou dos seus antepassados, não é, que é algo valioso, mais valioso do que o metal. E então eu quero trazer esse testemunho público aqui, de que eu me encontro muito contente de poder compartilhar com ele essa caminhada, compartilhar com ele desses momentos e dizer para vocês, olha, é muito conhecimento jurídico, conhecimento político, conhecimento histórico e social. E é uma combinação que certamente vai trazer muitos benefícios
para o Rio de Janeiro. Que eu gostaria de testemunhar isso e agradecer junto com o JC, que é o nosso piloto desse podcast, me deu a honra aqui de poder dividir a bancada. Agradecer, Vinícius, a sua presença, agradecer a sua prontidão de ânimo de estar com a gente aqui, compartilhando desse conhecimento. O tempo, vocês veem, passaram, voou. Ainda tem tanta coisa para se falar. E só uma coisinha aqui, antes de fazer a consideração final, 1 minuto de descontração. Como é importante a gente lidar com gente que sabe falar. Você viu o que ele falou? Como é que é o nome da palavra? Escarafuchar. Escarafuchar, cara. Como é que eu vou apresentar o programa depois disso? Não tem como. Muito obrigado aí pela gentileza de vocês. Eu queria, momento comercial, né? Eu queria dizer que algumas coisas eu publico no blog do Vinícius Cordeiro, para quem quiser ver. O meu Instagram é vinicius.cordeiro23, para quem quiser contato com a gente. Ainda estou no Facebook, né? Nós somos mais velhos, ainda estamos lá. Estamos lá ainda. Vinícius No Cordeiro Thread também, também. no Thread. Vinicius.cordeiro23. E a gente ali coloca diariamente aí as nossas visões sobre o mundo. E dizer que eu tenho né, o Bispo aí foi tão apressado, mas esqueceu de falar certamente. Eu queria agradecer, né, aqui ao Vida Plena mais uma vez pelo convite. Eu estive recentemente visitando a Igreja Congregacional do Primeiro Amor por ocasião do seu aniversário, em outros eventos também. Mas eu também, como sou bom batista, eu sou organizado, né? Eu tenho uma origem na Igreja Batista, onde a gente fez parte da liderança. E eu admiro muito quem como ele, se preocupa com a comunidade, se preocupa com o social. Claro que o espiritual, o emocional das pessoas é muito importante, mas a gente deve lembrar que as pessoas têm outras necessidades e acho que melhorar a vida da gente em sociedade é fundamental. Então, acho que esse recado que eu queria dar aqui para encerrar minha participação é que vida plena tem que ser plena. Não é só o emocional, não é só o espiritual, mas a gente tem necessidade de olhar pelos irmãos, né, de fazer com que todos tenham educação, todos tenham as mesmas oportunidades, tenham acesso a... Não é que todos vão ser ricos, mas que a gente tenha acesso à vida digna para todo cidadão, saúde para todos, educação para todos. Esse acho que é o nosso grande desejo, né? Muito obrigado. Vamos lá. Então, como ele falou aí, nós temos o blog lá do Vinícius Cordeiro, temos o Instagram, o Threads, né? E você, com certeza, ele é diferente de muitos que tem por aí, né? Até subcelebridades, né? Você pode mandar mensagem lá que ele vai poder te retornar, responder na medida do possível, né? Que tem muitos candidatos aí que a gente manda mensagem... Mas eleição de vereador, ou você conhece o candidato, você não deve votar nele. Você tem que votar em quem conhece. Tem que saber, né, ali a E ficha, né, o currículo. Você, né? tem que ter essa proximidade. Eu acho muito estranho, mesmo com a rede social foi feita para aproximar, mas parece que é o contrário. As pessoas ficam mais distantes aí, venerando pessoas que não têm a vida muito de acordo com aquilo que aparece ali na rede social. E nem de acordo com o que a gente vive. Exato. Né? Do jeito que nós vivemos aqui, nós vivemos uma situação aqui, a pessoa que suposta a gente admira vira totalmente diferente, né? E 6 de outubro, o que a gente faz? Bom, levantamos cedinho, porque se for 4 horas, 5 horas da tarde, vai pegar a fila. Levanta cedinho, lá para as 8 horas, 9 horas da manhã. Qual o número? 23444. Esse é o meu vereador. 23444. Qual o nome dele? Vinícius Cordeiro. Pensei que não soubesse. Muito obrigado, gente. E um abraço para o meu amigo Clóvis P., compositor desse jingle. Então vamos lá, gente. Eu queria agradecer aqui rapidamente, mais uma vez, né? Já foi entrevistado aqui conosco uma vez. Agradecer aqui a co-apresentação do Bispo Eduardo Cândido, agradecer também aí o Vinícius Cordeiro, né? Desejamos um êxito, né? Nessa campanha, eu ia falar nossa campanha, né? Nessa campanha. Queremos também agradecer, né, a sua audiência, esperando que você fique aí conosco, mas, como eu falei aqui no início, um dos melhores que nós temos aí, com certeza, de opções para essa vereança aí no município do Rio de Janeiro, 23444. Eu agradeço a audiência de vocês mais uma vez aqui
e agradecendo a Deus por essa oportunidade. E voltamos em breve, querendo Deus.